E aí, galera, o pessoal aí que vai ver essa live depois, o tema de hoje é controle emocional diante da enfermidade. Sejam bem-vindos, o pessoal que vai chegando aí, o pessoal já tá atento, ó, o pessoal entrando rápido hoje. Sejam bem-vindos a todos, quem vai chegando, vai ficando, não vai indo embora. Nós vamos falar hoje sobre controle emocional diante da enfermidade. Vocês já pararam para pensar o que a gente tem que ter preparado dentro de nós para quando uma pessoa fica doente, a gente não pirar junto? E aí, será que vocês saberiam me dizer como fazer? Calma, Ludmilla tá chegando, Rosane. Ela já tá chegando. Tá entrando na sala ainda, o pessoal tá conectando. Ó, quem já conectou, tem aí uma setinha aqui embaixo, ó, aqui embaixo, que parece um aviãozinho de papel. Você pode mandar para as pessoas do seu Instagram e convidar eles para participar dessa live. A gente vai falar sobre controle emocional mediante a enfermidade. Como que a gente faz para manter o nosso controle e não piorar a situação da outra pessoa que está precisando de nós? Porque nós estamos assim, para dar um amparo. Só que se as nossas programações interiores estiverem bagunçadas, o que vai acontecer? A gente vai acabar piorando a situação. E aí, eu quero contar um pouquinho isso para vocês do caso da Ludmilla. Quem é a Ludmilla? Ludmilla já entrou na sala? Dá um oi para mim aí, Lud. Acho que ela não entrou ainda. Ela já deve estar entrando. Então, vou contando para vocês o seguinte. Hoje a gente está num período de coronavírus, pandemia total, lutas e lutas. A todo momento alguém que a gente conhece está doente ou pode ficar doente. O medo da enfermidade vem da doença. E a gente se pergunta, o que eu posso ter dentro de mim para ajudar a outra pessoa e não piorar a situação? Como se comunicar com uma pessoa que pode estar à beira da morte? E aí você que veio, a gente vai ter uma convidada especial hoje, que é a Ludmilla, que acabou de entrar na sala. Seja bem-vinda, Ludmilla, já vou te chamar para a gente conversar. E a gente vai falar sobre o caso do marido dela. Para quem não conhece a Ludmilla ainda, eu vou dizer para vocês, a Ludmilla é casada há pouco tempo. Ela se casou há menos de um ano. E aí o marido dela teve uma enfermidade e ficou bem próximo da morte. E ela precisou de ser o amparo dele. Eu já faço um trabalho com a Ludmilla há um tempo, que eu sou orientador dela. Ela é aluna de pós-graduação de parapsicologia e eu sou o orientador dela. E a gente foi construindo um grande processo e lindo processo para que ela pudesse se entender melhor. E quanto mais ela foi se entendendo, mais ela foi descobrindo que amava esse homem. E aí, tô tipo João Kleber, gente. E aí, quando ela estava super entregue nesse relacionamento, casada, feliz, vivendo num lugar super tranquilo, em super harmonia, deslanchando, o que acontece? Ele tem uma crise de apêndice e essa crise de apêndice chega a beirar a morte. Ele também já entrou na live, é o Diego. Eu vou chamar a Ludmilla para contar pra gente um pouquinho de como foi esse caso. Espera aí que eu vou chamar aqui ela. Lud, vamos entrar. E você que já está aí, pode ir chamando pelo aviãozinho, chamando as outras pessoas para a gente poder ter... Opa, seja bem-vinda, Lud! Boa noite! Tá me Estamos aí escutando com... bem? Tá tudo certo? Tá tudo ótimo. A internet às vezes vai dar uma falhadinha, gente, mas é normal. Aqui em São Paulo, graças à pandemia, a internet às vezes fica sobrecarregada, então se falhar um pouquinho, não sumam. Eu quero dar boa noite à Ludmilla, quero dar boa noite também ao Diego, o marido dela, que graças a Ele tá Deus a gente está acompanhando a gente. que ele está acompanhando e graças a Deus vivo, né? Essa é a grande graça que a gente recebeu em poder contar esse caso. Não só um caso, não só uma homenagem, a gente está vivenciando mesmo a presença dele aqui. Conta pra gente, Ludmilla, fala um pouquinho de você, conta pra gente como é que foi, o que ele teve, o que o Diego teve pra gente poder entender
Aí a gente vai chegar, então, ó, só para quem está aqui, para a gente entender o que vai acontecer. Nós vamos entender o caso do Diego, nós vamos entender como fez que a Ludmilla para manter o controle emocional, e nós vamos dar dicas para vocês em como vocês se manterem também, vamos dizer assim, zens, manterem apoiando as outras pessoas e não só piorando as coisas, porque ela vai contar também, teve algumas pessoas que não colaboraram tanto, houve um descontrole emocional. Vamos lá, Lud, o que aconteceu com o Diego? Depois que tudo que aconteceu, né? Depois de toda a gravidade, da tempestade, quando a tempestade passou, foi que minha ficha caiu, assim, né? Que de fato, do tamanho do problema que eu estava vivenciando, e eu não tinha me dado conta da gravidade, porque eu estava totalmente imersa. Eu acho que eu me coloquei numa posição assim, na realeza mesmo, essa sensação. E depois que passou, né, que eu tive, quando eu saí daquele núcleo hospitalar, que quando eu estava com o Diego internado, que eu fui conversar com as pessoas, porque até então eu estava imersa, eu estava assim, coloquei toda a minha energia, a minha disponibilidade para ele, para a cura do Diego. Então eu não sabia o que estava acontecendo ao redor. E quando tudo passou, que eu conversei com as pessoas, principalmente com os meus familiares, minha mãe, todo mundo, eles falaram: Lud, você tem noção do que você passou? Você quase ficou viúva. E eu não tinha me dado conta da gravidade. Foi aí que eu pensei, caraca, nossa, como que eu mudei, como que eu evoluí, como que eu me transformei enquanto pessoa, enquanto ser humano, quanto que eu construí uma fé assim inabalável mesmo, porque em nenhum momento estava muito difícil. A gente passou momentos muito complicados que só eu e ele sabemos, porque como eu estava diante de um controle emocional e mental muito fortalecido, o Diego ele não queria que ficar com nenhuma pessoa, nem que fosse a irmã, nem que fosse a mãe, porque ele estava sentindo todo esse controle meu emocional e a situação dele foi muito necessário um controle mental. Mas eu vou explicar, né, o que que aconteceu com ele. Então, quando tudo isso passou, que eu falei, caraca, como que eu me transformei? Foi de encontro com a parapsicologia, que foi o meu primeiro, assim, momento de ganho de consciência mesmo, para entender a minha história, para me colocar diante da vida e para dar significado. E tudo começou daí. Aí veio o estudo da parapsicologia e eu e o Diego, a gente nos casou ano passado. Não tem nenhum ano, a gente vai completar um ano agora, em agosto. Tem Foi aí quantos que eu anos, decidi. Lud? 28. Então, gente, olha bem, Ludmilla, com 28 anos, ela decidiu fazer parapsicologia 2 anos atrás, ela está no terceiro ano, perto de se formar, se casou há menos de um ano, e aí, um belo dia, e é um belo dia mesmo, porque foi do nada, o que aconteceu com o Diego, Lud? A gente foi para Bahia, a gente já foi buscar uma vida mais tranquila, morar na praia, sair desse caos, porque eu também buscava essa transformação na nossa vida. E na paz, tranquilidade, Diego me deu uma crise de apêndice. Tudo, Normal, né, várias pessoas têm normal, crise de acontece. apêndice, gente. Exatamente, né? Aí fomos para o hospital lá em Eunápolis, que era o hospital mais próximo. Ele passou por um procedimento, a cirurgia durou cerca de 20 minutos. Os médicos falaram com a gente que foi tudo tranquilo, que foi super simples. E tá, passou pela cirurgia, tudo correndo bem. Aí fomos para casa, voltamos para nossa casa lá em Trancoso, na Bahia. Diego, 2 dias em casa, ele começa a passar mal. E ele não estava se sentindo bem, estava sem apetite, e tendo uma diarreia absurda. Foi aí que a gente voltou para o hospital de Eunápolis e lá os familiares, como a gente é de Vitória, Espírito Santo, todo mundo falou, vem, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Vai que foi um erro, alguma coisa, talvez aí não tenha a mesma infraestrutura que aqui com o amparo familiar a gente seria capaz de oferecer. Aí fomos para Vitória, Diego já chegou em Vitória, foi direto para a UTI. Já foi diagnosticado que ele estava com hemorragia. Não era hemorragia, na verdade, no princípio seria um líquido espalhado pela barriga dele, que poderia ser talvez um efeito que o remédio, um antibiótico muito forte, daria jeito na situação dele. Então, Diego saiu da UTI, ficou internado. E até aí tudo bem, porque ele estava fazendo exames diários para ver se ele estava tendo um sangramento e identificou que Uhum. poderia ser sangramento.
Mas os exames indicavam que ele não era um líquido contínuo, era um líquido que já estava estagnado. Então, os médicos, com o aval da família, chegaram no acordo que ele deveria ir para casa, que ele poderia ir para casa e que ele poderia vir a melhorar gradualmente com os medicamentos e fazendo ultrassom todos os dias. Só Vamos que nesse ressaltar, vamos abrir um momento, parêntese. Vamos abrir um parêntese aqui. O Diego é um homem super saudável, que vivia em super harmonia, atlético, jovem. Então, assim, não existia grau de complicação para que um apêndice gerasse qualquer tipo de complicação. Então, foi feito os procedimentos, já tinha havido uma complicaçãozinha, mas resolveram e decidiram mandar ele de volta para casa. exatamente. Aí fomos para casa, mas meu coração eu já estava sentindo que não era hora dele ir para casa. Eu estava com uma certa angústia, uma certa preocupação. E Diego foi para casa, chegou em casa meio-dia, 10 horas da noite. Diego me tem um desmaio comigo no colo, convulsiona na frente de mim, da mãe dele. Tivemos que voltar para o hospital. Chegamos, quando voltamos para o hospital, isso eu estou resumindo bastante a história, tá? Ele depois veio desmaiar de novo com o pai dele, fez a ultrassom, o pai dele viu que tinha muito sangue na barriga dele, que ele jamais poderia ter tido alta. Aí Diego voltou, bateu direto no pronto-socorro, já foi direto para cirurgia. Os médicos avisaram que ele Foi ia passar direto por para a uma cirurgia. cirurgia. Foi direto, não teve nem como esperar. Os médicos avisaram que ele ia passar por um procedimento muito de grande porte, uma cirurgia de grande porte, que eles iriam iniciar uma cirurgia por vídeo, se não desse certo, ia ter que abrir a barriga de ponta a ponta na vertical para poder fazer uma Uhum. lavagem e ver achar o erro, o que estava acontecendo, que o Diego estava passando mal, ele não estava bem. Aí até que não teve jeito, os médicos tiveram que abrir a barriga dele, ele levou 33 pontos. Foi uma cirurgia assim, tiveram que retirar o intestino, os órgãos para descobrir aonde estava sangrando. E quando os médicos abriram a barriga, viram que sim, que era muito, não era pouco, era muito sangue. E acharam o erro. O que aconteceu? Quando você tira apêndice, você normalmente usa assim, um clipezinho que você coloca na vertical. O médico falou que eles colocaram, o médico da Bahia, no caso, colocou na vertical. E uma artéria ficou solta, drenando sangue diariamente. Então, o Diego sangrou internamente por 13 dias. E quando Ui, ele 13 dias sangrando, e ele passando mal e o corpo dando sinal e ele com uma certa resistência. Hoje eu fiz toda a compreensão que a parapsicologia me deu para ele entender que eu vi muita resistência da parte dele. Chegou num ponto crítico por muita resistência dele de se entregar à medicina, porque chega um momento que não tem o que fazer, né? Então, isso mesmo. né? Então os médicos identificaram o erro e falaram assim que realmente começou aí. Foi um milagre desde então, nesse Dele momento, já quando foi sobreviver a tantos dias com a um tanto. sangramento interno, uma hemorragia interna. Aí passou isso, ele saiu do pós-cirúrgico, foi para o quarto, estava tudo indo lindamente bem. E a família, uhul, né? Passou pela cirurgia, sobreviveu. Foi uma cirurgia muito importante, mas deu tudo certo. Só que a história não termina por aí. O pior está para acontecer. E aí, vamos lá, só para a gente Quer que eu entender continue? isso. Quer que eu continue? Não, Exato. quero fazer um pause, Continue ou quero você fazer quer? um pause. Quero fazer um pause. Porque assim, a gente, só para que vocês entendam, se um parapsicólogo for atender o Diego, a gente vai tentar entender o que havia dentro de programação subconsciente no Diego que gerou essa complicação, porque a gente entende que ela pode ter sido biológica apenas, ou como também ela pode ter sido psicossomática. E aí, se for de origem psicossomática, precisamos de entender. Mas aqui nós estamos falando da Ludmilla. Da Ludmilla que acompanhou o marido, né? Então nós não estamos falando aqui do doente em si, nós estamos dizendo das pessoas que vão acompanhar a pessoa doente. A pessoa doente está ali fragilizada e ela precisa de um apoio. E aí, Ludmilla, como é que você se sentiu tendo já essa cirurgia complicada? Como que você estava emocionalmente se mantendo estável?
Desde então, eu tinha. Quando eu falo que eu me transformei, foi porque eu transformei muito a nossa relação. Então, eu sinto que o Diego ele fazia muita questão que eu tivesse sempre com ele em função da construção benéfica de um relacionamento. Então, tudo começou aí. A parapsicologia ela já me transformou enquanto pessoa. E eu entendi a importância do que é viver o amor incondicional dentro de um relacionamento, dentro da casa, sabe? Com o seu marido, que é a pessoa principal que você venha se relacionar. E a gente tem que entender que a pessoa que a gente convive, principalmente o nosso marido, é quem mais vai refletir os nossos problemas, as nossas programações, dentro do que a gente fala dentro da É verdade, parapsicologia. verdade. Então, não é? Então, É, eu acho muito importante falar isso, porque quando a gente está diante de uma enfermidade, é muito normal, nós, no dia a dia, né, a gente está convivendo sobre o estresse do trabalho, a gente sempre tem uma irritabilidade, principalmente com a pessoa, o nosso companheiro, porque é quem reflete nossos maiores problemas internos, né? Só se reflete no exterior aquilo que habita o nosso interior. Isso para mim é muito claro, é muito nítido. Então, tudo que me machuca é porque tá aqui, tudo que me alegra é porque tá aqui. Então, foi muito interessante para mim ver que o nosso amor já vem sendo construído fora da enfermidade. Porque a gente se deixa totalmente comovido quando a gente vê um enfermo, né? Que ele está em coma, que ele está sem falar com você. É muito fácil a gente se sentir sensibilizado quando a pessoa está nesse estado de saúde debilitada. Aí sim a gente afrouxa o nosso coração e a gente, é né, verdade. para rever nossos erros, nossos defeitos. Então, desde o primeiro dia que Diego adoeceu, eu já me coloquei à disposição dele, assim, à disposição. Ele sabia que ele podia contar comigo a qualquer momento. Então, primeiro já começa como ser humano, sabe? Porque realmente ele pôde ver isso. Eu até postei um vídeo no meu feed e eu tive muito feedback das pessoas falando, nossa, que amor lindo esse de vocês. Porque num simples vídeo as pessoas repararam essa verdade. É muito simples você viver a verdade, sabe? E isso se fez muito presente em todo momento. Enquanto parapsicóloga, foi assim, quando nós parapsicólogos, aí eu ainda não sou, eu sou estudante, mas me Quase, já tornarei, mas quase. assim, já posso dizer como da área, exato, como da área. A gente não se vê enquanto está acontecendo, né? Porque diante do problema, como diz assim, né? Você só viu se você evoluiu tanto dentro do autoconhecimento, dentro de todo o conhecimento que a parapsicologia vem, quando você está diante do problema e você viu que foi fácil. Então, a sensação que eu tenho é essa. Foi fácil, entendeu? Foi tranquilo. Aham. Isso aí, não, exatamente. E aí, gente, olha, vamos colocar aqui já alguns pontos importantes. Primeiro, ame a pessoa que você vai cuidar. Ame ela. Então, a Ludmilla passou por um processo junto e eu pude acompanhar a parte dele, que é esse movimento dela, que ela pôde destravar as questões que ela tinha internas, questões de com pai, questão com mãe, questão com familiares, as questões todas que ela já havia vivido, que desbloquearam para que ela pudesse se entregar ainda mais de um amor incondicional, assim como ela disse, e um amor mais íntegro, no sentido de completo, inteiro. Depois, outro item, ser uma pessoa de confiança para o enfermo. Então, quer dizer, o Diego, ele confiava na Ludmilla. Aí fica aí um questionamento já bem amplo para vocês. Vocês são pessoas que podem receber um voto de confiança daquele que está fragilizado ali na cama? A Ludmilla havia construído, mesmo com um tempo de namoro e mais um pouco tempo de casamento, uma confiança daquele que podia entregar todas as decisões a ela. Assim, por que eu estou dizendo isso? Porque parece meio óbvio, mas não é. Às vezes nós somos pais, somos mães, mas não somos pessoas vistas como de confiança pela pessoa que está ali. Então já fica essa dica e a Ludmilla vai... E outra coisa, na hora que o baque vem, não tem profissional não, só tem ser humano. Então ela segurou, se aquilo tudo que ela estudou não tivesse internalizado de forma muito profunda, ela não conseguiria usar de forma automática, porque não tem como sair correndo e ler no livro na hora.
Então, por isso que a gente está fazendo essa live, para já deixar um monte de conhecimento arquivado dentro de vocês. Quando precisar, vocês sabem da onde tirar. Segue, Lud, e aí? Aí ele foi e tava achando que estava ficando bem, e aí o que que aconteceu? O tal do controle emocional e mental entra. Porque quando tudo parecia estar lindamente bem, o Diego me entra num quadro de vômitos e enjoos consecutivos, assim, sem parar. Então, pensa uma pessoa que saiu de uma anestesia peridural geral, então estava completamente ainda sobre efeito da droga, e ele começa a ter enjoos, e isso foi de madrugada, quando ele me relatou: "Amor, estou muito enjoado, estou muito enjoado." Não era enjoo, um enjoo simples. Pensa, quando a gente está enjoada de bebida alcoólica por 10 minutos, parece que a gente prefere morrer do que sentir aquela sensação. E Verdade. ele ficou... Quem nunca? Quem nunca? E ele Quem nunca? ficou... Exatamente, né? Que atira a primeira pedra. E ele ficou assim, ele ficava enjoado por 2 horas de duração até ele conseguir vomitar. E ele veio a primeira noite, passamos a primeira noite em claro, e a gente sem saber o que fazer, e veio a equipe médica no dia seguinte e falaram: bom, Diego provavelmente está passando por um efeito colateral em função das doses cabalares de morfina, que se dá, mas porque foi uma cirurgia muito... Tiraram os órgãos dele, então você pensa, né? Tem que dopar ele ao máximo. Então, ele provavelmente estava tendo efeito colateral. Os médicos decidiram: vamos tirar. E perguntaram para ele: Diego, você está disposto? Você vai sentir dor. A gente vai tirar toda a analgesia, porque é provavelmente isso que está te causando, um possível efeito colateral da morfina. Ele estava completamente enjoado e vomitando, decidiu: beleza, vamos ver o que vai dar, né? E o Diego também é muito, muito forte diante a dor, sabe? Ele resistiu Corajoso. demais, por isso que eu falo, Corajoso. corajoso, e por isso que eu falo, cara, Diego sofreu muito, porque eu sei o quanto ele sofreu desde o primeiro dia, entendeu? Então, aí tiraram os remédios analgésicos quando tudo parecia bem. Chegou a primeira noite, ai, vai ser a primeira noite que ele vai conseguir dormir, vai dar tudo certo. E Diego começa a passar mal de novo. Diarreia absurda, e vômito, enjoo, enjoo a noite toda, sem analgésico. Então você pensa, você levantar de uma cama com a sua barriga aberta na vertical, de ponta a ponta, sem remédio analgésico. Então, assim, eu pegava ele, sabe? Eu destruía minha coluna, destruía meus 2 pés, estavam acabados, mas eu ali para ele, e ele já preocupado comigo, assim: nossa, você tá morto, tudo está quebrado, Eu mas quero ressaltar uma misericórdia, fica coisa que comigo. uma amiga minha médica acabou de entrar, eu quero ressaltar uma coisa. É, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, mexido em todos os órgãos internos, vomitar e ter diarreia, por exemplo, é algo muito delicado onde se deveria evitar, e ele não estava conseguindo evitar isso. Então havia muita dor e muitas probabilidades de piorar o reparo que tinha acabado de fazer. Então, só para quem acabou de entrar, focar nisso. Foram 33 pontos de cima e embaixo na barriga, no abdômen, né? E aí veio o susto. Isso duraram quantos dias, Lud, isso? O segundo dia, né, que eu tô contando, mas no total foram 3. Porque no terceiro dia os médicos falaram: bom, vamos ter que passar uma sonda gástrica, que na verdade eu já deveria ter saído desde o pós-cirúrgico com essa sonda gástrica, porque identificaram realmente, finalmente saiu o diagnóstico que ele estava com ilho paralítico, que é a paralisia do intestino. Então, o que estava acontecendo com ele? O estômago dele enchia de bile gástrica, que é o normal quando você para digerir os alimentos dentro do estômago, e não dava vazão, porque o intestino dele parou de funcionar. Então teve mais esse agravamento. O intestino do Diego parou de funcionar depois da cirurgia, e então toda aquela bile não dava vazão pelo intestino, voltava pela boca. Então era como se o Diego estivesse defecando pela boca. Então, assim, para vocês verem a gravidade do problema. Então, você pensa, você está enjoado de qualquer comida. Ele estava
O estômago dele enchia, por isso que a duração dos enjoos era longa, era de 3 horas de duração, porque era o tempo para o estômago encher até a boca aqui do esôfago de bile e gás. Aí ele vomitava, ele já, tipo assim, ele já estava completamente exausto, ele já vomitava com a cabeça pendurada, assim, fraco, porque ele já estava. Ele completou 20 dias sem comer, porque ele não conseguia comer. Então ele já estava desidratado, ele já estava completamente desnutrido e noite sem dormir, vomitando e indo ao banheiro com uma diarreia absurda. Muito bem, Então, segura, segura, João Kleber, eu sou João Kleber aqui, calma aí. Para. Então, gente, aí é o seguinte, esse era o ponto praticamente crítico do Diego. Ou ia, ou ia dar certo esse novo procedimento, ou havia uma grande probabilidade dele não resistir, e já estava dias acontecendo isso. Lude, como que você estava lá apoiando, como esposa dele, mas como que a família dele reacionou a essa estrutura? Só para a gente poder entender a diferença de uma pessoa que estava mais preparada a pessoas que não estavam recebendo o estudo e instrução. Óbvio que a gente não está para criticar, a gente está para entender e conhecer. Esse é o objetivo dessa live. Instruir a gente. Então, como foi a reação da família dele, Lude? Muito interessante porque a gente lidou com o pai e o irmão que são médicos, então que tiveram um comportamento mais compacto, assim, mais pé no chão e com mais frieza, né? Porque entendendo do problema, então isso não desestruturou ambos. E em contrapartida, a mãe, minha mãe, né, a família da minha parte também, estava todo mundo assim. Eu cheguei a escutar, eu recebi uma ligação de um dos familiares falando: você está preparada? Se vier acontecer alguma coisa, você tem que estar preparado, porque eles estavam achando que eu estava numa ilusão, assim, sabe? Porque eu estava tão instável. Minha mãe um dia até me ligou e falou: Diego, vem buscar a Cacau que ela está querendo colo. Só um momento. Vai lá, Cacau. Aí minha mãe me ligou um dia e falou: filha, você tem noção do que está passando? Eu falei: não, mãe, eu tenho noção. Eu só vou desesperar se vier a acontecer. Enquanto não vier acontecer, tá tudo certo. Então, realmente, destoou, assim, é muito interessante porque cada pessoa lida de uma forma. Então, todos os problemas da vida, independente da enfermidade ou não, é sempre a forma como você vai enxergar o problema e você vai interpretar e você vai agir como diante de tudo aquilo que você acredita dentro de você, né? Então, essa é a grande diferença, eu posso falar de mim, né? Das outras pessoas, né? Como é mãe, são pessoas com laço muito... Todo mundo desesperou, todo mundo estava já esperando. Quando eu dei a notícia nas redes sociais, né? Que eu falei: cara, eu tenho que avisar as pessoas, ninguém tá sabendo o que está acontecendo com o Diego. O Diego é muito querido, tem muitos amigos. E muitas pessoas desesperaram quando eu soltei na rede social, sabe? Quero contar um pouco sobre isso. Então, gente, para vocês entenderem, existia dentro da Ludmilla uma certeza pela vida. E existia nela um movimento onde a morte não era tão assustadora. Então, olha bem, uma certeza pela vida e um não medo da morte. O que causou? Causou uma reação psíquica que desenvolveu com que ela conseguisse se manter de pé. As outras pessoas, o que acontece geralmente nesse momento de enfermidade? Você olha e fala: meu Deus, vai morrer. Ai, meu Deus, eu sempre achei que isso ia acontecer. Ah lá, o que eu tinha medo vai acontecer. E você começa a projetar e a colocar em palavras na realidade aqueles fantasmas que você carregava provavelmente de muito tempo. Então vamos dizer o seguinte: se a vida da Ludmilla tivesse sido ameaçada com mortes constantemente, provavelmente ela ia dizer: ah lá, vai acontecer uma coisa ruim. Só que como ela tinha as programações dela mais bem organizadas, né, do que a maioria das pessoas, ela conseguiu se manter firme. Então, outra dica para manter o controle emocional bom, são várias dicas, mas a primeira é resolver os seus medos e os seus fantasmas, para que na hora do acontecimento você não jogue eles para fora e eles não comecem a te assombrar. Outra coisa
é ter um processo psíquico bem definido. Então ela tinha certeza da vida. Então, olha bem, gente, vocês já pararam para imaginar que com 28 anos, menos de um ano de casado, o casamento dos seus sonhos, alguém liga para você e diz, você está preparado para o seu marido morrer? Óbvio, eu estou aqui sendo muito mais cruel do que ela, mas esse é o meu papel de analisar de forma fria. Você está preparada para que o seu marido morra? E aí, a pergunta é, você chegou a pensar, Ludmila, que talvez ele fosse não resistir? Olha, sendo muito sincera, nenhum momento. Até que em conversa com uma pessoa, essa pessoa passou todo o pânico de vida, eu sei, eu entendo os medos dessa pessoa, eu acabei entrando junto e nesse momento eu desabei, mas foi assim, o primeiro momento e único que eu ajoelhei quando eu vi que o negócio estava sério mesmo, que a minha ficha, foi que a minha ficha não era nem medo, não era medo que ele fosse morrer, foi que a minha ficha caiu, assim, caraca, o negócio tá feio, eu não tava, porque quando você tá lá dentro do hospital, é vida ou morte, então você não tá, você tá ligado ali. Quando eu saí, que foi o primeiro dia que eu descansei, que eu sabia que ele ia passar mais uma noite em claro, que eu já estava quebrada, eu fui para casa descansar e quando eu tive esse momento, assim, que eu falei, caraca, será que ele vai morrer? Gente, não é possível, isso não vai... Foi aí que, mas assim, de verdade, não, nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Eu entrei só na zona do medo e foi quando eu desabei e a minha mãe até falou, falei, mãe, tô chorando muito, tô desesperada. Ela falou, chora, minha filha, agora, só agora que você foi cair, chora, desaba, porque você tem que também dar vazão por essas emoções todas que você tá segurando muito forte, né? É importante dizer isso aí, ó. Ela estava segura de que ia dar certo. Ela entrou na zona do medo, mas não permaneceu na zona do medo constantemente. Então, óbvio, nós somos pessoas normais, a gente vai e volta. Esse é o grande, tem gente que vai e fica. Então, olha bem, enquanto algumas pessoas estavam projetando na Ludmilla as coisas que aconteceram com eles, ela usou um outro método para receber apoios positivos. Então, só para abrir um parênteses aqui antes dela contar esses apoios positivos, eu quero dizer o seguinte, que quando você vai ligar para alguém que é o acompanhante de alguém que está lá na situação como da Ludmilla, você não vai projetar nele os seus medos e nem as suas certezas. Você vai ficar dizendo que vai ficar tudo bem se você acha que não vai ficar tudo bem? Não. Você vai dizer que, ai meu Deus, está preparado para ele morrer? Não. O que você vai fazer? Você vai se colocar no lugar da outra pessoa. Como que se coloca no lugar da outra pessoa? Olha, eu estou aqui para o que você precisar. Estou aqui para emanar o meu amor para você. Muitas pessoas utilizam da oração. Eu utilizo da oração. A Ludmilla usou esse recurso também. Mas olha a diferença. A diferença é que se eu ligo para ela e começo a dar notícias ruins o tempo inteiro, ou começo a decidir contar um caso de que, olha, eu também tive uma outra pessoa que perdeu o marido, olha que loucura, vou falar um trem desse. Precisa de saber como se comunicar com a outra pessoa. Isso é muito importante, gente. Porque a gente não sabe, a gente fica meio quadradão, assim, não sabe muito o que fazer, né? E aí, Lud, qual foi a estratégia que você fez? Qual foi a estratégia que você fez para poder sair dessa zona de perigo, de medo de novo, zona da morte de novo, e se encher de coisas positivas? Assim, acredito que pelo conhecimento que eu já adquiri, né? Já tenho certa maturidade de lidar com as emoções. É tudo parte desse princípio único. É você entender que as emoções são naturais, da nossa condição natural humana, né? Então, nós somos movidos pela emoção. Assim como existe a felicidade, existe a angústia, assim como tudo tem polaridade. Isso a gente aprende dentro da parapsicologia. É positivo e negativo. E eu sabia que eu me entortei para o lado negativo, chorei o que eu tinha que chorar, porque eu também achei que era um escape, que eu precisava disso, e logo que passou, assim como o pensamento passa, a emoção também passa, eu me segurei na positiva. Mas se você teve uma coisa bonita que a Ludmilla fez, gente, que eu admirei muito, que ela decidiu pedir ajuda, ela decidiu não viver sozinha isso.
Porque assim, algumas pessoas falam, não, eu me viro, é meu marido, a gente se vira aqui, não tem que falar pra ninguém, a dor é minha, eu vivo com a dor, eu fico aqui. Não, a Ludmilla decidiu pedir ajuda. O que você fez, Lud? Sim, foi uma intuição repentina, veio uma voz assim, interior, que eu tenho certeza, né? Uma providência divina, e ele falou: pede uma oração, pede uma corrente para cada um que goste do Diego acenda uma vela. Aí eu fui nas redes sociais, expliquei o que estava acontecendo e eu falei, quem sentir no coração, eu ainda falei isso, quem sentir no coração, porque isso é muito importante, que seja espontâneo da pessoa, para que surta efeito. Quem sentir no coração, acenda uma vela e peça e coloque a intenção, a gente sabe o poder da intenção e da oração, pela cura do Diego. Foi essa a palavra, cura do Diego, porque as coisas começaram a complicar de uma maneira que ele precisava ser curado mesmo. Os médicos já estavam meio que perdidos ali, sem saber o que eles iriam fazer por ele. E foi exatamente nessa noite que tudo mudou, assim, foi impactante, foi impressionante para todo mundo que presenciou isso, os familiares. Recebi muitos testemunhos, assim, de gente que era aniversário no dia e que estava com angústia de sentindo um peso de morte e que não conseguiu nem comemorar. Teve gente que falou que enquanto orava sentia um calor, teve uma sudorese impressionante. Teve gente que orou, que viu uma luz de Nossa Senhora no nosso quarto. Sim, eu tive muitos testemunhos lindos e tudo em função da minha verdade. Eu recebi essa verdade de volta por essa verdade existir dentro de mim, né? E aí, E a Ludmilla tinha uma fé inabalável, se somou com outras pessoas. Gente, o processo psíquico e o poder da mente, somado, óbvio, à espiritualidade, porque a gente já falou aqui no canal, né, que a ciência e a religião, elas não são coisas opostas, elas são somadas, né? A Ludmilla conseguiu somar os dois. E aí eu também vi uma história de uma menininha, uma criancinha rezando pelo Diego. E aí começou a ter um monte de stories da galera marcando ela e mandando energia positiva. Entenda o seguinte, ó, uma pessoa liga e fala, olha, se prepara porque ele pode morrer. Mas aí 30 mandam energia dizendo, vai dar certo, contei, vai eu dar certo. contei. Foram Quantas? 85 fotos eu recebi de fotos. 85 pessoas apoiando a Teve. Ludmilla. Que coisa maravilhosa. Olha, eu falei 30, eu chutei. É 85. Putz, incrível. Isso, Lud, nesse meio exatamente. tempo você não ficou parada. Existiam outras duas técnicas que você me contou que você fazia também. Quais? Você lembra agora já? Sabe aí o gancho? Eu fiz a imposição de mãos nele também, né? Que é uma técnica muito utilizada hoje até pelas religiões, catolicismo, espiritismo e a parapsicologia também é um estudo científico e a gente usa. E eu não só fazia, eu dava ganho de consciência para o Diego, tudo que as técnicas que eu fazia com ele, era muito importante eu usar da técnica da compreensão, então eu dava consciência para ele entender o que a gente estava fazendo. E todo momento que ele se entregava ao sofrimento, porque era uma luta, o sofrimento inundava ele, se rendia porque já estava ficando cansativo, e eu puxava ele para cima. E eu ia explicando ele, né? Porque a mente é o poder, assim, a mente, tudo começa aqui, assim como a cura quanto a doença. Então eu tentava a todo momento, quando ele achou, uma hora ele falou assim, nossa, tá tudo parando de funcionar, meu rim já não... Ele não estava conseguindo urinar, ele tá tudo, meus órgãos estão parando, vou morrer, o que vai acontecer? E eu puxava ele para cima, vamos fazer imposição de mãos aqui para o seu intestino. Aí a gente usufruiu também das técnicas da visualização da cura. Eu usei muito a cor azul, né, para estar harmonizando ele dentro no interior dele e também dentro da nossa religião também chamando a presença de Nossa Senhora. E muito do processo psíquico, né? Se você quiser falar um pouquinho para o Fala, pessoal vou falar. entender. Vou dar a parte técnica para vocês. Gente, é o seguinte, em posição de mãos, você está ali colocando toda a sua energia a outra pessoa. Qual que é uma reação normal das pessoas quando tem alguma pessoa doente? Começa a sair para resolver problema. Dando a sair correr para correr por médico, vai falar com 300 pessoas pelo telefone, faz um monte de coisa, menos estar do lado da pessoa que precisa.
Então, o que que a Ludmilla fazia? Ela que me contou isso, né? Ela tinha esse conhecimento e aí o que que ela fez? Ela colocava as mãos sobre ele e ia ali intercedendo e mentalizando a cura. Ela também utilizou das 3 técnicas de programação e reprogramação, que são quais? Repetição. Então, o que é uma oração, gente? É uma repetição constante. Diego está curado, Diego se cura, o Diego está bem, os órgãos funcionam perfeitamente. Então, olha, se liguem na dica. Se liguem na dica. Os órgãos estão curados, está tudo acontecendo, está tudo perfeito, tudo corre bem. Então, tu vai repetindo a oração. Segundo movimento, imaginação. Então, ela começa já a se imaginar feliz com ele, que ele curado, ele levantando, ele bem, ele feliz. Olha, todo esse processo. E aí, o terceiro, ela faz que é o mais poderoso, que é um processo de compreensão. Olha, compreende o que está acontecendo com você, não desiste, se mantém racional, fica aqui. Não, então, vocês estão entendendo que ela utilizou o pacote completo que estava já inserido dentro dela? E aí, para vocês entenderem mais um pouquinho, o que é o processo psíquico que a gente está falando? Existe um estímulo, esse estímulo aciona imediatamente a imaginação que a imaginação vem para um pensamento e esse pensamento deriva para 2 partes: uma convicção profunda e uma forte emoção. Somado esses dois, desencadeia um poder Isso pra extra. ele. No meio da madrugada, ele já cansado, eu falei, peraí que eu vou te explicar como é que funciona o processo psíquico para você entender. Se você ficar atrelado na emoção negativa, você vai interromper, não pode ter dúvida, a gente tem que confiar que vai passar, que vai dar certo. É verdade. Então imagina, ó, em vez de ela ficar lá desesperada, ela estava fazendo o passo a passo. Então, olha, somou forte convicção da Ludmilla de que ia dar certo, somada à emoção alta que ela sentia, que o Diego sentia e que as 85 pessoas estavam juntos, gerou o poder extra. Quando tem o poder extra, o resultado é inevitável, a fé é inabalável, nada move. E, óbvio, Deus é esse que quer abençoar. Se ela permite, ele deseja e todo mundo vai ficar bem com isso, Deus desce com sua bênção. O que eu ia falar? Esqueci. Aproveitando isso, e assim foi, Walter, porque o que aconteceu? Quando veio a corrente de oração. Ah, você quer complementar? Você já lembrou? Não, lembrei Então vai, agora. segue. Lembrei agora dizendo o seguinte: o Diego, em alguns momentos, ele estava completamente fragilizado, né? E aí ele precisava de ter uma âncora. A fé da Ludmilla foi como uma âncora para o Diego. Então, ele tinha um tanto, talvez o tanto suficiente, não sei, talvez sim, talvez não. Ela tinha outro tanto, ele soma junto com ela. Olha que coisa linda, né? E aí essa corrente do bem, como teve uma médica que acho que é Maíra, né? A Maíra falou, a corrente do bem, somada a todas essas questões técnicas, mas muito emocionais e espirituais, ele tomou uma mudança de decisão também, né? Houve um movimento interno dele, né? Porque os médicos estão passando aí na hora de tentar a sonda. Isso foi antes de eu pedir, antes de eu intuir a corrente de oração, antes da situação agravar mesmo. Porque a gente tinha a solução, seria passar a sonda e tudo ia ficar bem. Só que o Diego não conseguiu passar a sonda nesse dia. E além dele não conseguir, ele teve quase uma ameaça à sobrevivência, já ameaça de morte, a gente fala dentro da parapsicologia, porque ele estava tão desidratado, tão assim, fraco, que a sonda, na hora que foi passar pelo nariz e descer para ir para o tubo digestivo para começar a drenar a bile, para ele parar, interromper os vômitos, ela entupiu na garganta dele, ele ficou roxo, ele foi ficando sem falta de ar, ele quase morreu. Foi horrível. E ele não conseguiu, ele chorou, se entregou, cara, eu não consigo, não dá, vocês vão ter que me sedar, deixa pro dia seguinte. Então a gente já sabia que ia ser mais uma noite sofrida. Foi quando eu pedi a corrente de oração para as pessoas ajudarem, porque a única solução seria
naquele momento seria passar a sonda, e ele não conseguiu. Tentamos pela segunda vez, ele não conseguiu, porque ele estava também dotado de medo, super fragilizado. Foi até que veio mais uma noite, vômito, diarreia, vômito, diarreia, enjoo. E ele, todo mundo, linhas acesas, ele deu 4 da manhã, ele pá, acordou decidido, assim, o dia amanheceu diferente. Ele falou, eu vou passar a sonda, chama meu pai, liga pro meu pai, liga pro meu irmão, manda todo mundo vir pro hospital, não vou me sedar, eu vou ser capaz de passar a sonda, porque eu sei que é isso que vai me ajudar, é isso que vai me tirar dessa situação. E aí que a enfermeira chegou, nesse momento eu saí do quarto, porque eu tinha visto no dia anterior ele naquela situação, então realmente foi muito pesado, até fiquei um pouco, eu tive sonhos depois, porque eu vi o Diego roxo na minha frente. Então, nesse momento eu falei, cara, não dá mais, eu preciso também me conter um pouco. Aí eu saí e em 2 segundos o pai dele falou, Diego já passou. E na hora que passou a sonda, ele drenou de bile 1 litro, uma garrafa de 1 litro e 500 ml de bile gástrica. O que é uma garrafa de Coca-Cola dentro Nossa do seu. Senhora. Sim, cara, o Diego foi muito guerreiro. E quando eu falei com as pessoas, ele foi guerreiro, porque eu sei o que o bichinho passou. E depois que foi aí, foi quando tudo mudou, assim, realmente, várias pessoas tiveram testemunhos que viam uma providência divina. Chegou um médico maravilhoso que ele não passaria nesse dia no hospital. Então, assim, eu faço questão de testemunhar mesmo, porque a gente tem que testemunhar os milagres de Deus, que ele opera na nossa vida em função da abertura que a gente dá, em função da nossa integridade, da nossa verdade. Então, eu tenho orgulho e eu não tenho vergonha nenhuma de falar de Deus, e o que aconteceu foi em função disso e dele. E o Diego passou a sonda e tudo, pronto, acabou, assim, era tudo que ele precisava. Veio esse médico de fora que não passaria no hospital, entrou com alimentação parenteral, que ele já estava desnutrido, sem se alimentar por dias, e tudo foi se encaixando. Ele ficou internado por mais uns dias, porque ele precisava se recuperar, e passou. E vencemos juntos. Que coisa boa, gente. É um milagre mesmo de Deus. E aí vai ficar, vou dar mais uma dica para vocês do que fazer nesse momento. Porque olha que coisa importante. Houve todo um movimento da Ludmilla, mas houve um desejo de vida profunda do Diego. E ele toma uma decisão de que ele vai conseguir. Isso colabora com a graça, vocês estão entendendo? Colabora com a graça, porque ele toma uma decisão. Então, sempre que a gente estiver acompanhando alguém, é preciso fazer esse movimento também de chamar a pessoa para algumas compreensões. Em que sentido que eu quero dizer? Existem muitas doenças psicossomáticas que são, não estou dizendo que é o caso do Diego, tá? A gente está só agora expandindo para poder aprender. Que é por falta de perdão, que é por desistir da vida porque não está achando que a vida é feliz, por maus relacionamentos, ou por uma série de fatores, decepções, frustrações, e a pessoa vai acumulando aquilo tudo. Quando chega nesse momento, se a pessoa que está ao lado trabalha com aquela pessoa e ela consegue se livrar dessa causa raiz, né, ou um tanto dessa causa raiz, ela ganha mais força para poder voltar para a vida. Porque entendam o seguinte, gente, que quando uma pessoa fica entre a vida e a morte, é preciso que ela deseje a vida para que ela volte. Porque se a vida não for boa de viver, ela não vai voltar. É melhor morrer. Eu conheço muitas pessoas que estão aí com 50 anos, algumas mais novas, 60 anos, que desistiram da vida e estão só esperando o dia da morte. Agora, se a vida é boa de viver, a gente luta por ela. E foi basicamente esses movimentos que ela foi fazendo. Ela foi estimulando ele a compreender, ele foi tomando uma série de decisões internas, particulares, algumas que ela sabe, outras talvez que ela nem sabe, algumas promessas internas, alguns movimentos, e ele toma a decisão. Eu quero a vida. A vida é boa.
né? E aí ele consegue ter essa fênix, né? Ele sai mesmo da, Foi. da, E da é, beira, né? exato. E aí eu me pergunto assim, né? Do nada a nossa vida virou de cabeça para baixo. A minha vida parou assim por esses dias completamente. Então, assim, a doença eu ainda fico trabalhando essa questão com ele de compreender assim, até mesmo a psicossomática da apêndice em si do órgãozinho, né, que vem a inflamar. Tudo tem uma origem na emoção acumulada ali por muito tempo. Então, o desfecho disso tudo, o mais importante é a lição, assim, né? Por que isso chegou até nós dois, e qual veio com que propósito, qual transformação veio acontecer, não só paralelamente eu e ele, diretamente eu e ele, paralelamente também a aproximação dele com o pai, com a família, sabe? Foi muito linda a relação dele, do pai e ele, de ver, eu fiquei, assim como a família ficou encantada com o nosso relacionamento, porque realmente é bonito porque é sincero, sabe? É sincero e é amoroso. Eu não sei, as pessoas falam, nossa, realmente vocês construíram um relacionamento de verdadeiro. E eu vi isso também no pai dele, e que em função da vida eles tinham se desconectado por muito tempo, então eles se reconectaram intensamente. Então, assim, de tudo colhe frutos, e tudo depende do que a gente carrega dentro da gente para a gente olhar com os olhos bons, né? E tirar só as coisas boas de cada acontecimento. Problema em si não existe, problemas são só fatores da vida para edificar a gente, né? Vamos ser sinceros aqui para todo mundo. Gente, se a gente já tem uma grande probabilidade de ter uma doença aleatória, vamos dizer assim, que a gente não tem controle, que o corpo, que é genética, que tem várias possibilidades, né? Para que a gente vai deixar somar com as nossas causas psíquicas? Né? Então, o que a gente pode fazer? Terapia, gente. Tá entendendo? Terapia para quê? Serve para quê? Primeiro, para poder se entender. E aí fazer com que a gente leve para nossa vida só o que é bom, ou só o que foi real, por exemplo. Porque por muitas mágoas que a gente vai carregando, são coisas que de fato podiam ser entendidas de outra forma. Então, primeiro item, esse. Segundo item interessantíssimo, o processo que a Ludmilla fazia de autoconhecimento permitiu para que ela conseguisse se distanciar, se unisse a ele como dor, sentisse junto, mas ao mesmo tempo se distanciasse, não colocasse nele também as suas frustrações. Então, naquele momento, ela consegue entender que o casal, que é um só, hoje é a dor dele e não a dor dela. E aí pode ser que daqui mais um pouco, pode ser eles dois lutando pela dor dela, que talvez não seja uma enfermidade tão grave, talvez seja, sei lá, ela perca um emprego e ele precise de segurar a relação dos dois, mas entendam que um casal, uns casais que têm a terapia em dia, eles conseguem saber que hora que deve priorizar cada um. E aí, essa é a estrutura que a gente quer passar para vocês. Conseguir saber o que é meu e o que é dele. Então, naquele momento, a dor era de quem? Do Diego. E a Ludmilla disse, eu vou ser o apoio necessário para ele. E num outro momento, a dor é de quem? É minha. O que acontece com os casais é essa que é a doideira, né? O cara tá... O cara tem um problema, aí a mulher fala do problema que ela tem do problema em cima do problema, e eles não se entendem porque um não consegue ouvir o que o outro está pedindo. Foi por conta de doença? Foi, mas o que agora vai acontecer? Ludmilla vai continuar fazendo terapia. O Diego também, se desejar, vai fazer terapia para que possa resolver essas causas raízes que podem ter agravado a doença. E entendam o seguinte, não é que a doença foi causada pela psicossomática, nós não sabemos, mas pode ter sido agravada. Por quê? Foram tantas compreensões que aconteceram nesses dias de hotel é ótimo, nesses dias de hospital,
Foram tantas coisas que aconteceram que isso acentuou e facilitou com que ele conseguisse receber essa cura. Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Manda um joinha aí. Quem tem dúvida, pode perguntar. Sim. Nós temos 5 minutinhos para quem tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Ludmila. Nós estamos com quantos? 34 espectadores? Sim, sim. Muita gente passou pela live. Nós temos agora um pessoal que ficou aqui até o fim. Ludmila, quer deixar alguma mensagem final para o pessoal? Tantas mensagens nas entrelinhas que eu quis deixar, mas eu acho que a cura do Diego, em função do que, assim, que o amor entre os relacionamentos cura e o amor divino cura, né? Então foi a cura ali da relação do pai para com ele, a minha relação para com ele e de Deus para com ele. Então, eu acho que essa é a mensagem principal que a gente Pode tira com perguntar. Quem isso. tem dúvida pode perguntar aí. Né, o Edo falou que quer perguntar, pode perguntar. Eu também quero agradecer, Ludmila, por você poder vir aqui contar para nós todo esse desafio. E é tão bonito ver que, mesmo tendo vivenciado com tanta dor, tantos aprendizados foram retirados disso, sabe? Não foi só sobreviver, não foi só sobre mais um dia, foi sobre ter uma nova vida, com uma nova postura sobre a vida, junto com a bênção divina, porque se conectou de novo com a sua espiritualidade também. Então quero agradecer a vocês, quero dizer para vocês, façam terapia, gente, se preparem. Não se preparar para que o outro fique doente, mas para que vocês possam ter essa estrutura. E aí eu me coloco à disposição, assim como eu atendo a Ludmila. Se alguém precisar, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @Walter com W, MR Moura. E a gente também tem um curso chamado Autoterapia, que eu fiz junto com a Edna, que também é professora da Ludmila, para que pessoas que queiram fazer esse processo terapêutico possam fazê-lo em casa. Então, são 4 horas de materiais divididos em aulas certinhas, onde você pode estar ali junto, fazendo o seu processo de autoconhecimento, tá? Um processo onde você se conecta com você mesma. Quem faz, por exemplo, um curso desse, economiza, sei lá, 10 sessões, 1 ano de tratamento, que é um processo bem intenso e bem bonito de se fazer. E para aquelas pessoas que não confiam muito nas outras ou ainda não tem tanto dinheiro, não tem como pagar uma terapia particular, ou aqueles até, eu diria, que confiam só em si mesmos, esse curso ele é específico para vocês. Para quem já faz terapia com outra pessoa, também vai acelerar bastante o processo de cada um de vocês. Então eu indico, quem tiver interesse também pode mandar mensagem para mim. Ludmila, deixa suas redes sociais para quem está vindo pelo meu canal, para poder te seguir também, que em breve Ludmila vai estar formada e trazendo vários conteúdos sensacionais. Está fazendo vários vídeos lindos. Meu Instagram é Ludmila Escaramuça, é só clicar aqui em cima embaixo do Walter. Estou começando agora, né? Apesar de que eu ainda vou me formar, mas meu Instagram já estou tornando ele uma ferramenta de autoconhecimento para que as pessoas entendam um pouquinho de mim e estou deixando meu terreno fértil para as pessoas verem o meu valor. E eu sei que eu boto muito valor naquilo que eu faço, para quando eu já estiver atuando, eu já estiver com um terreno fértil e preparado, cheio de pacientes para ajudar. Porque eu digo, gente, autoconhecimento. Assim, o que você deseja para qualquer pessoa? Autoconhecimento. Pelo menos para mim foi transformador. E se você não tem paciência, muitas pessoas não têm paciência de ler tanto livro igual você lê, não têm paciência de ficar vendo palestra como você. Então procure um profissional. O Walter tá aí, Walter me ajudou pra caramba. Ele me ligou na crise e perguntou: você quer ajuda de dar visão? Não, tá tranquilo. Deixa que eu tô segurando a abacaxi aqui. Estava muito preparado, estava muito preparado. Então, gente, é isso. Nosso tempo aqui vai acabar. A live vai ficar salva no meu canal, lá no IGTV. Pode entrar, pode mandar para os amigos, pode comentar se gostou, se não gostou. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado, Lud, por confiar em mim, não só
essa live, mas também a sua vida, onde a gente pode compartilhar e fazer com que você possa ser cada vez melhor. É isso. Muito obrigada a todos e a gente Foi se vê demais! no próximo encontro. Foi um prazer, Tchau, obrigada, só gente. Obrigado agradecer. a todos pela presença. Ah!